Vamos lá, amados do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versos de 1 ao 6. Vou fazer uma série de exposições no livro de Efésios para falar sobre essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, relatadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pai do céu, nós pedimos o entendimento da tua palavra e queremos ouvir, Senhor, principalmente o teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Oramos a ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para termos uma ideia do livro todo, se eu tivesse que usar um versículo, eu usaria o verso 18, quando ele fala de um propósito, para que possamos saber quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é gigantesco. O Evangelho de João vai dizer que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem todos os livros da terra caberia, né? O que Jesus fez. Nós não temos a dimensão, né? Não sobe no coração, do coração para a mente humana, todas as coisas que Jesus fez. Mas Paulo, ele vai relatar algumas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Primeiro precisamos entender como é que Paulo chega a Éfeso, né? Há uma curta estadia, está em Atos capítulo 18, você tem uma estadia bem pequena de Paulo, e depois ele volta para lá no capítulo 19 de Atos, e ele vai passar 2 anos. É o período mais longo de serviço de Paulo nas igrejas. Ele fica 2 anos em Éfeso. Imagine que ele precisava realmente estabelecer uma igreja. Eu entendo que a cultura grega era muito forte, então ele precisava de mais tempo para balizar o ensino da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto em Atos 20 vai dizer também que ele encontrou os anciãos, os presbíteros de Éfeso, quando ele vai ter uma conversa com eles, falando de tudo que ele ensinou, de tudo que ele colocou naquela igreja durante os 2 anos que esteve ali. Provavelmente essa epístola foi escrita por Paulo quando ele aguardava o seu julgamento em Roma, quando ele estava preso, ou seja, é a mesma época em que foi escrito Colossenses, Filipenses e Filemão. O tempo em que Paulo ficou preso, a maioria dos estudiosos vai dizer que foi no ano 60, 62 depois de Cristo, ou seja, um breve tempo que é descrito em Atos capítulo 28. Ali você tem um relato do tempo em que Paulo fez todo o seu ministério e as suas viagens, assim que ele foi chamado para ser apóstolo. Os destinatários, eu acho lindo essa parte, que o apóstolo Paulo ele vai chamar de santos e fiéis. Isso é lindíssimo, irmãos. Santos porque ele fala de uma escolha de Deus. Ele vai relatar isso logo na parte posterior desse capítulo, que fomos escolhidos por Deus para sermos santos e separados. E fiéis significa uma descrição do caráter desses santos. Eles eram fiéis ao Senhor, fiéis ao seu ensino, fiéis à sua verdade.
mais profundamente, eles confiaram no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Paulo conhecia os irmãos de Éfeso. O que nós precisamos entender é que essa igreja, apesar de ser uma igreja extremamente forte, quando lemos o Senhor Jesus Cristo falando em Apocalipse, Éfeso é a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Igreja que foi extremamente ensinada no Senhor, uma igreja que tinha esse conhecimento profundo do Senhor Jesus Cristo, porque essa carta é uma carta muito profunda e foi escrita para essa igreja, e bendito seja Deus que chegou a nós, nos faz também nos lembrar que precisamos ter cuidado, né? Essa igreja, ela tinha uma advertência forte do Senhor Jesus Cristo. E o tema geral da carta poderia ser as riquezas do crente em Cristo. Todas as riquezas que nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar dessa fonte de bênçãos que nós temos no nosso Senhor Jesus e que todas elas vêm de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus abençoador, o Deus que derrama graça sobre a sua igreja. Paulo chega até falar desses resultados da riqueza no capítulo 1, como graça de Deus, no verso 7. Ele vai falar da glória de Deus que vem sobre nós, no verso 18. E no capítulo 2, verso 7, ele vai começar a falar da misericórdia de Deus que é derramada sobre a igreja. A teologia da carta é lindíssima, é muito densa, é muito maravilhosa, nós vamos estudá-la para a glória do Senhor. Ele vai falar que todo crente precisa entender essas bênçãos e ter no coração o desejo de compreendê-las. Todas essas bênçãos espirituais, que são muitas, né? Paulo vai tratar apenas parte delas e vai nos mostrar que estão preparadas para o crente, em primeiro lugar, nos lugares celestiais. No lugar onde Jesus abriu o véu, irmãos, pelo novo e vivo caminho para a presença do Pai, para um retorno da presença de Deus que nós perdemos por causa do pecado e por causa da queda. Essa frase aí dos lugares celestiais é encontrada apenas em Efésios. Ele vai repetir no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 6. Ele vai falar desses lugares em que os crentes são assentados, são colocados numa linguagem de um lugar que nós não tínhamos acesso. E que Jesus restaura esse acesso a partir da sua morte vicária, do derramamento do seu sangue, pagando os nossos pecados e rasgando o véu, nos trazendo novamente para a presença do Pai. Aqui Paulo está falando de um reino espiritual, irmãos, e não físico. Não é um reino terreno. Jesus, quando entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele não vai em direção ao pretório, ele não vai em direção ao governo romano, ele vai para o templo. E ele é enfático em dizer que o reino dele não pertence a este mundo. O reino do Senhor é o reino dos céus, é um reino celeste. E Paulo vai dizer que esse reino só pode ser tomado posse em Cristo, na pessoa de Cristo. Aqui no livro de Efésios, a frase em Cristo vai ocorrer 27 vezes. É onde mais ocorre essa frase. Em Cristo. Na pessoa de Cristo. Por isso que eu fiz questão de ler Colossenses, em que mostra que tudo que existe, que tudo que foi feito para Ele e a partir dele. Tudo só existe em Jesus Cristo e a partir de Jesus tudo subexiste. Jesus é a parte geradora e criadora de todas as coisas. Estudando a carta aos Efésios, nós vamos perceber algumas verdades. Primeiro, que nós temos bênçãos espirituais a partir do Pai, que é o que nós vamos estudar hoje, bênçãos espirituais do Filho e do Espírito Santo. Vamos estudar seguidamente, né? Cada uma dessas bênçãos. Paulo vai falar também, irmãos, do dever e da nossa responsabilidade em Cristo. Ele vai falar que devemos andar em pureza no capítulo 4. Vai descrever o que é andar em pureza no meio dos gentios, andar em amor, andar como filhos da luz e andar no mundo com todo cuidado.
Nós vamos estudar essas passagens. Ele fala que nós devemos andar em harmonia com o ensino de Cristo. E harmonia também entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre amos e servos. E, por fim, o apóstolo Paulo vai falar sobre andar em vitória. Andamos em vitória em Cristo. Andamos durante a nossa vida de uma forma que nós tomamos posse dessas bênçãos espirituais numa linguagem mais evangelística, né? O nosso evangeliquez, né? Nós tomamos posse dessas bênçãos espirituais e passamos a viver no mundo a partir desse ensino. E hoje nós vamos estudar justamente as bênçãos envolvendo o nosso Pai, o Deus Criador, o nosso Senhor. A primeira verdade que temos aqui, irmãos, está no verso de número 4, que diz que Deus nos separou com várias bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Esse termo escolhido ou escolher significa escolher por si mesmo no original. Foi Deus que escolheu, não é uma escolha humana. Deus, na eternidade, escolheu os seus filhos. É uma coisa que a gente nunca vai entender. A gente não entende o que é eternidade. A gente não entende o que é eterno, porque a nossa mente é limitada, mas nós entendemos que lá no passado, antes de que tudo existisse, Deus nos separou, nos elegeu, nos escolheu, nos selecionou para a glória. E isso é um ato de amor do Pai. O tempo da escolha no texto diz que é antes da fundação do mundo, antes de existir mundo, antes de existir universo, antes de existir qualquer coisa, Deus nos escolheu, nos elegeu, nos separou para a sua glória. Aqui a ideia que o apóstolo Pedro também vai falar sobre isso, mas com relação a Cristo. Ele diz que o próprio Cristo foi pré-ordenado para nos salvar antes da fundação do mundo. Isso é lindíssimo. Mostra que nada foge ou escapa do entendimento de Deus. A queda do homem não foi uma surpresa, né? Deus disse, ai meu eu do céu. O homem pecou, o homem caiu, pegou Deus de surpresa. Não. Deus conhece o homem e já tinha preparado a sua salvação. Eu gosto de uma palavra do Adonias que ele diz, nada na vida do crente é por acaso, não existe coincidência. Deus nunca é pego de surpresa. Nós sim. A queda do homem foi surpresa para o homem. Seu erro veio sobre o seu ato, o seu ato de desobediência de comer da árvore do bem e do mal. Em desobedecer à ordem de Deus. Mas Deus não. Deus é sábio e tudo sabe. Sabia que o homem ia cair. E a nossa queda faz com que Deus escolha dentro da história os seus filhos, se revele. Eu gosto da palavra revelar-se. Depois de muitos anos de pastor, já tenho mais de 10 anos de pastorado, são 14 anos que eu vou fazer agora. Eu já percebi que dentro da revelação, dentro daquilo que pregamos, né, você prega para uma pessoa e ela simplesmente ouve e nada entende. Deus não revela, não vem do Espírito. Ela não consegue entender o que nós estamos dizendo. E a outra você prega e ela simplesmente diz, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Então Deus me escolheu, Deus me chamou, Ele me chamou, eu pertenço a Deus, é exatamente isso. E você olha o brilho no olhar, você vê a vida sendo deixada toda para trás, você vê todas as mágoas, todas as feridas, todas as mazelas da vida descendo, saindo dessa pessoa, e ela sendo completamente tocada pelo Espírito Santo, e ela entende a revelação. Ela vê Cristo morto na cruz por ela. Essa é a escolha divina. Isso é quando Deus os elegeu lá na eternidade e Ele vem se revelando a todos esses dentro da história. Tocando os nossos corações, nos revelando o seu Filho Jesus. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, escolheu nele. Ou seja, nos escolheu em Cristo.
Para fazermos parte do corpo de Cristo, ele escolheu a sua igreja como um todo. A palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora. Para fora de onde? Do mundo, do pecado, da queda, do juízo. E voltarmos para Deus. Vivermos para Deus. Aqui você tem um sentido de corpo. Jesus escolheu a sua igreja, separou-a do mundo como santos e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui, irmãos, é que Deus confirma a vocação e eleição. Ele toca o coração do crente, ele se revela e o chama para ser seu, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, como diz o apóstolo Pedro. Pertencemos ao Senhor, somos dele e dele somos, né? A linguagem bíblica de que Israel, como nação, foi escolhida por Deus para receber as suas bênçãos, para ter os patriarcas, a lei. E isso se expande sobre a terra toda, sobre todos os povos bendirão o Senhor, e isso se espalha com a igreja e a pregação do evangelho. Aqui Deus assegura a sua vocação, o chamado do seu povo e a sua eleição em Cristo Jesus. Deus faz isso por amor. Olha o propósito da escolha, isso é lindo. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha que lindo. Ele nos chama, o objetivo da escolha de Deus, irmãos, é produzir um povo em Cristo Jesus, que seria separado para um propósito especial, ser santo. Viver para Deus, viver a sua verdade, obedecer a sua vontade, pregar a sua vontade, pregar a sua salvação. Um povo sem culpa, livre de condenação, a condenação do pecado e da separação eterna de Deus. E principalmente um povo que vai viver no amor de Deus. Um povo que vai caminhar diante de Deus numa esfera de amor. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que coisa linda, irmãos. A morte de Jesus na cruz agrada o coração de Deus. A morte de Jesus na cruz é um incenso agradável. O incenso significa adoração, oração, a presença das orações no templo. E aquilo que sobe a Deus, né? Essa linguagem de sair da terra e ir para o céu, o incenso que saía da terra subia até as narinas de Deus. No holocausto, quando a gente estuda o holocausto, a linguagem ali, aquele animal que era colocado no altar e queimado totalmente, aquela fumaça que subia para a presença de Deus. Aquele animal que desaparecia do altar e virava cinzas, ele transladava daquele lugar para a presença de Deus. Tem uma linguagem bíblica. E é exatamente o que acontece na morte de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre e vai para a presença do Pai. E a linguagem é que todos os santos, todos os chamados por Deus e que estão em Cristo, sobem para as regiões celestiais juntamente com Cristo. Passamos a habitar a presença do Santo Deus em Cristo. Portanto, em Cristo somos abençoados como um povo escolhido de Deus, como uma propriedade de Deus, como diz o apóstolo Pedro. E ele fala que tudo isso, olha como Pedro diz isso, salvos pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses tempos por amor de vós. Deus não só nos escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo, mas Ele preparou Cristo antes da fundação do mundo, segundo Pedro. Primeira epístola de Pedro, versos 19 e 20. Deus tem todo o seu plano de salvação traçado.
A ideia é dizer por que Deus fez isso, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, morrer por alguém bom, pode ser até que alguém morra. Morrer por alguém bom, a gente até tem vontade de morrer, mas Deus morreu por nós ainda quando éramos pecadores. Como é que você morre por alguém que não presta? Só tem uma resposta: por amor. Amor incondicional. Um amor que ama apesar de nós. Eu brinco com Lara, Lara, eu te amo, apesar de você. Eu faço essa brincadeira porque é como Deus me ama apesar de mim. Apesar de tudo que eu sou. E minha mulher é maravilhosa, tá? Mas nós erramos. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas resmas, né? Que Paulo vai tratar lá na frente, marido e mulher, e a gente vai falar sobre isso no futuro. Então, primeiro, esse pai nos escolheu, somos o propósito de Deus nessa escolha. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Segundo, esse pai, ele nos separa e predestina para a sua glória. A ideia, aqui está nos versos 5 e 6, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. É decidir de antemão. Não foi na eternidade que ele nos elegeu? Não foi na eternidade que ele separou Cristo? Lá mesmo ele nos separou, decidiu de antemão que seríamos dele, que pertenceríamos a ele. A linguagem é de eleição, é de amor, é de separação do seu próprio coração. Conduziu a nossa vida em cada passo. A Bíblia diz que nós nem nascemos e Deus já conhece toda a nossa existência. Ainda disformes na barriga da nossa mãe, não é assim que diz a Escritura? Deus já nos conhecia e já nos chamou. O Senhor é aquele que toca o coração dos seus filhos, irmãos, e nos conhece no tempo certo. No tempo certo, Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele se revela, Ele nos mostra a missão que Ele tem para nós. Olha o texto. Ele nos chamou para a adoção de filhos. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Adoção é quando você não é filho. Adoção é quando você não pertence a toda a história. Você não é filho legítimo. Ele está escrevendo para quem? Gentios, gregos. Esse povo estava na aliança de Deus lá em Abraão? Não. Vocês vão ser adotados. A linguagem bíblica é a videira é Israel. E Deus vai enxertar aquela que é a videira brava, não é isso? A linguagem bíblica, a videira brava vai ser tirada e enxertada na videira verdadeira, que é Israel. Nós somos adotados, irmãos. Jesus é o filho legítimo e todo aquele que é chamado por Deus foi preparado para ser filho. Por amor, Deus fez isto. Ele separou a sua igreja em Cristo Jesus para que fôssemos adotados como seus filhos. A linguagem aqui, irmãos, é a igreja. Todos os salvos são adotados na família de Deus por meio de Cristo. Que Pedro vai dizer que nele nós somos co-herdeiros. Porque o herdeiro quem é? O herdeiro é o filho legítimo. É Jesus, o Filho de Deus, o que nasceu da glória, o perfeito, o santo, o justo, o Messias. Ele herda todo o universo. E nós, junto a ele, ou em Cristo, somos co-herdeiros de todas as bênçãos celestiais e de todas as coisas. Na pessoa de Jesus. A base aqui, irmãos, a gente pergunta, por que Deus fez isso? Eu já vi várias respostas teológicas, né? Mas a que eu mais gosto é a que Paulo dá. Paulo diz assim, por meio de Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade. De outra forma, porque agradou a Deus. Esse que é beneplácito. Eu vou salvar todo mundo, eu vou fazer deles filhos. Eu vou me revelar àqueles que são meus, porque eu os amo. Porque eu quero fazer isso. A gente pode dizer várias vezes na vida, né, Daniel? Eu quero fazer isso e não conseguir. Quantas coisas na vida a gente diz, eu quero isso, e a gente simplesmente não consegue. Por algum motivo, por alguma contingência, a gente não consegue. Mas Deus dizer, eu quero, acabou. Lembra do leproso que se chega perto de Jesus? Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. Aí Jesus diz, quero. Aí o texto diz, imediatamente ele ficou limpo. Basta Deus querer, irmãos. Isso é lindíssimo. Deus nos quis. Deus nos amou e na eternidade disse, esses são meus. A Giovana é minha. A Lara é minha. Cada santo chamado tem o seu próprio nome celeste. Como é que isso se processa, Anaí? Eu não sei. Mas eu sei que Deus fez assim. E o meu coração se acalma e se alegra na ideia de que Deus nos separou para a sua glória. A sua graça nos alcançou. E olha o texto. Ele fez tudo isso para louvor da sua glória e de sua graça. Tudo que Deus fez redunda em quê? Adoração. O que a gente estudou sobre adoração? Adoração é sempre uma resposta. Resposta ao chamado de Deus, resposta à revelação de Deus, resposta em Deus dizer quem Ele é, resposta, toda vez que Ele fala para Israel, Deus está se apresentando e Israel em resposta o adora. Diz a eles que eu sou o Criador dos céus e da terra. Não é assim que Deus se apresenta? Como Criador dos céus e da terra. Fala dessa adoração que nós damos àquele ao qual pertencemos. Quando Deus estava chateado com Israel, ele dizia assim, olha, o bezerro e o jumento conhecem os seus donos. Israel não sabe quem eu sou. Eu os amei, eu os separei para mim, eles são meus e eles não respondem com adoração. A resposta para louvor da sua glória e da sua graça. Tudo isso que Deus fez, que foi nos escolher, nos separar, preparar a nossa vida, nos predestinou para sermos aceitos em Cristo. Essa é a última verdade. Ele nos chamou, irmãos, para sermos aceitos em Cristo. Olha o texto. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo. Quem concedeu? O próprio Deus. Nos preparou, nos condicionou, nos habilitou com o seu Santo Espírito, vamos ver mais à frente, para sermos tocados e preparados. A palavra grega significa ser altamente favorecido. É como se Deus colocasse uma bússola que só se direciona para Ele. A Bíblia não fala que todos os homens a uma se perderam, em Romanos 3, que não há quem faça, ninguém faz a vontade do Pai. A linguagem bíblica é que Deus agora nos condicionou e vivemos com o desejo contínuo de fazer a vontade do Pai. Fomos preparados por Deus para isso. Para ser honrado com as bênçãos da salvação, de ser achado em Cristo, e honrar a Deus com a adoração da sua glória e da sua graça, em resposta a essa salvação. A palavra aqui é a mesma que é dita a Maria, quando o anjo diz a ela que ela seria agraciada. A linguagem é a mesma.
Todos os que estão em Cristo são altamente favorecidos aos olhos de Deus e chamados para adorá-lo. Chamados para sermos aceitos no amado. Isso é tão bonito, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Essa é a linguagem, né? Enfatizado aqui no verso 3 e nos capítulos 4 em diante. Do capítulo 4, verso 14, que fala que estamos em Cristo. Portanto, o que a gente aprendeu? Deus nos escolheu em Cristo, nos predestinou para filhos em adoção e nos fez aceitos em Cristo através da sua morte. Deus vai explicar a obra do Filho, que é o que nós vamos ver na próxima semana. De tudo isso, o que é que eu tenho que tirar aqui para mim hoje? Primeiro, eu preciso entender que na pessoa de Jesus eu tenho um privilégio de habitar a presença de Deus, de ter acesso a Ele. Imagine que se você quisesse falar com o presidente do Brasil agora, você consegue? Vamos fazer um negócio menor? O presidente de uma grande empresa, qualquer uma que você imagine, você precisa de um processo, né? Você precisa de uma burocracia, de uma forma de se chegar até essa pessoa. Deus tirou toda a burocracia quando Ele botou Jesus para fazer tudo no nosso lugar. Jesus preparou tudo, fez tudo. Entrou na presença do Pai por nós e nos arrastou junto. Agora você só precisa fechar os olhos e, em nome de Jesus, falar com o Pai. Um acesso que todos nós temos ao Criador. Nós fomos altamente favorecidos pela morte de Jesus no nosso lugar. E nós fomos banhados pelo seu sangue. E todas as bênçãos celestiais são derramadas agora sobre as nossas vidas. Qual deve ser a minha reação? Qual deve ser a minha resposta? Devemos orar a Deus e glorificar e louvar a Deus por sua gloriosa graça, pelo seu favor imerecido sobre as nossas vidas. Devemos oferecer louvor, irmãos, como uma forma de sacrifício espiritual. Como é que eu agradeço a Deus? Vivendo para Ele. Como é que eu agradeço a Deus? Vivendo a cada dia a vida que Jesus morreu para que eu vivesse. Estabelecendo sobre a minha casa, os meus filhos e a minha vida como um todo, um louvor a Deus e uma manifestação da pessoa do Messias, do meu Senhor e do meu Salvador. O escritor de Hebreus diz assim no capítulo 13, verso 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é que eu louvo a Deus? Eu confesso o nome de Deus como meu Senhor e meu Salvador. Eu prego onde quer que eu vá. Eu prego com a minha vida, como você disse ali, Giovana, na escola dominical. A minha vida é uma carta aberta da pessoa de Jesus. A minha vida demonstra que eu sou um eleito de Deus e que vivo na glória dos céus aqui na terra. E que Deus me elegeu e me separou por amor, como um pai que beija um filho que não era seu, mas ele amou com tanta profundidade que ele diz: é meu filho. E a ele será dada toda a bênção de igualdade com o que é meu, Cristo. Como Deus, irmãos, pode ser tão gracioso com pecadores. Como Deus pode ser tão benevolente. Nós vamos entender na semana que vem, quando estudarmos as bênçãos que envolvem o Filho. Sua entrega, o seu amor por nós. Vamos orar? Pai do céu, nós nos quedamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor, ó bendito Deus e Pai, abençoe, Senhor, as nossas vidas em Cristo Jesus.
Guarde no nosso coração o entendimento dessa palavra que estudamos hoje, para que possamos viver, Senhor, para dar louvor à sua maravilhosa glória e graça, de tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente do nosso amado Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, Igreja Presbiteriana Comunhão, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Excelente semana a todos. Amém.